Fala, meu povo! Começando mais um Baianalizando para falar da vitória do Vitória, a primeira com um time alternativo no Campeonato Baiano. Vitória venceu o Barcelona jogando muito bem no segundo tempo e conseguiu sair de Feira de Santana, lá da Arena Cajueiro, com os 3 pontos no confronto direto contra o Barcelona de Ilhéus. Eu sou Léo Souza. Já deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para toda vez que eu postar vídeo, você já receber, já vir logo assistir o vídeo. E pega a visão e vem comigo. Vai analisando. Começar falando do primeiro tempo do Vitória, né? O Vitória teve as melhores chances do jogo, foi totalmente dominante durante toda a partida, mas o primeiro tempo não foi bom, porque não teve efetividade, o meio estava construindo pouco, porque o ataque conseguia chegar pelas pontas, mas não conseguia fazer. As duas melhores chances do Vitória no primeiro tempo caíram nos pés de Osvaldo. Uma de direita que ele poderia dominar simplesmente dentro da área, ele poderia dominar e bater, resolveu bater de primeira e colocou para fora. E outra depois de uma jogada ali que Ronald conseguiu construir, deu em Osvaldo e ele de esquerda isolou. E por sinal, que partida ruim de Osvaldo, né? No primeiro tempo, perdeu essas chances, no segundo tempo, muito abaixo. Não está conseguindo render, infelizmente, não está conseguindo render no Campeonato Baiano. Não vai conseguir render na Série A. É um ídolo do Esporte Clube Vitória. É um ídolo que fez parte do elenco mais importante da história do clube, mas não era nem para ter renovado com Osvaldo. Renovou até o meio do ano aí. Osvaldo não vai conseguir render no Campeonato Brasileiro, infelizmente. Não tá bem abaixo, não só fisicamente, mas tecnicamente Osvaldo ainda está abaixo dos demais e acaba tirando o espaço de alguns outros jogadores. Porque, por exemplo, pelo que me parece, não sei se é uma decisão de Rodrigo Chagas, de Jair Ventura, de Fábio Mota, mas o Vitória está testando jogadores que eles têm dúvida se vai servir ou não ao longo da temporada, como Osvaldo, como Felipe Cardoso, como Pablo, e está tirando espaço de outros jogadores que estão pedindo passagem, que é o caso de Luiz Miguel, que entrou na partida e resolveu o jogo. Tá colocando o Felipe Cardoso de ponta, mas não coloca Luiz Miguel. Aí Luiz Miguel entra melhor no jogo e, como ontem, decidiu o jogo. Aí coloca Osvaldo de titular e sempre Luiz Miguel no banco. Ou outros jogadores da base. Tá tirando o espaço de alguns jogadores que estão pedindo passagem, não é de agora. Realmente, Luiz Miguel decidiu o jogo ontem. Entrou, deu uma assistência, fez um gol, foi decisivo, mudou a partida. E com a insistência de Osvaldo, de Felipe Cardoso, de Kiki Savério, você acaba tirando a possibilidade de você ter uma joia da base e estar ali se destacando. Que é o que o Vitória precisa, de joias da base voltar a se destacar, porque o Vitória é um clube formador. Não à toa a Fábrica de Talentos é o nome da sua divisão de base. Vitória formou campeões mundiais. Precisa voltar a formar grandes jogadores. Mas para isso, eles precisam ter minutagem. Precisa que Lauan tenha mais minutagem. Precisa que Luiz Miguel tenha mais minutagem. Precisa que os jogadores da base tenham mais minutagem. Jean, como jogou bem também ontem, tenha mais minutagem. Vitória foi super dominante no primeiro tempo. Criou um volume de jogo muito bom. Só que faltou efetividade. Pablo finalizou uma bola, passou perto. Acho que pelo desequilíbrio dele ali, não conseguiu fazer o gol. Mas ele finalizou uma boa bola. É outro que não está jogando também na sua posição, né? Tá jogando meio que caindo ali para a ponta. Pablo é um 10. O Vitória não joga como 10. E essa formação de 3 zagueiros com um time alternativo, por mais que tenha tido resultado positivo, não vai dar certo. É uma insistência por causa do time principal de Jair Ventura, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí você tá usando praticamente Rodrigo Chagas como bode expiatório. Ó, vai lá, fica à frente, mas quem escala a formação é de Jair Ventura. Não é uma formação que agrada ao técnico que está à frente do clube. Aí você fica insistindo em jogadores como Ronald, como Osvaldo, como Kiki Savério, como Felipe Cardoso, que não rendem. Quando você tem Luiz Miguel no banco, Dudu, que entrou muito bem na partida ontem, deu assistência para o gol de Luiz Miguel, entrou antes de Luiz Miguel e os dois mudaram a partida.
Dudu deu muito mais dinâmica ao meio-campo do Vitória do que Ronald. E ele que passou a jogar ali mais solto e Ronald de primeiro volante. Por sinal, o Ronald ontem fez uma partida horrível. Finalizou uma bola na travessão, ok, mas errava passe. Uma maresia para jogar. Saiu, algumas pessoas vaiaram, outras aplaudiram, mas fez uma partida ruim. A partida do Vitória, no geral, não foi boa. O resultado foi positivo, ok, mas muito por conta da substituição. Por um cara que era para ser titular e vem pedindo para ser titular, não é de agora. Não é de hoje que Luiz Miguel é para ser titular na equipe alternativa do Vitória. Enquanto ficar insistindo nessa formação com apenas 2 atacantes, tem que colocar ele lá. Bota ele para jogar na esquerda. Ontem ele entrou na posição que não é a melhor dele. Ele é ponta, mas a melhor posição dele é a ponta esquerda. Jogou na ponta direita, fez uma jogadaça ali na ponta direita para sair o gol de Lauan e depois fez o facão para Dudu dar o passe, passe de classe, de camisa 10, para Luiz Miguel fazer o gol dele. Eles dois entraram e mudaram a dinâmica do jogo. E tem que agradecer também ao goleiro Yuri, porque antes de o Vitória abrir o placar, antes de sair o gol de Lauan, Yuri fez uma defesaça que a zaga do Vitória ali dormiu, nas costas da zaga do Vitória. O camisa 10 do Barcelona achou o 99, o centroavante, e ele perdeu. Se fosse um centroavante melhor, o Vitória teria tomado o gol, graças também à defesa de Yuri, que fez outra defesa já aos 30 minutos, quando o jogador do Barcelona conseguiu ganhar ali, em cima de Neres, que por sinal, meu amigo, que partida também, viu? Horrível, muito abaixo, tanto para acertar um passe, como para ganhar jogadas também. E aí, Yuri fez duas boas e importantes defesas no jogo. A defesa do Vitória, falando da defesa em si, Edenilson nas bolas aéreas foi ok, mas nos passes com a bola no pé, errou praticamente tudo. Tentou uns 3 lançamentos para o lateral direito, Jean, e errou todos. Neres, muito abaixo ainda comparado aos zagueiros do time principal. Então vai ser reserva aí ao longo da temporada, se não for emprestado. Luan Cândido parece que está muito acima do peso ainda. O rosto está inchado, está lento. Não acho que tome a vaga de Zé Marcos, mas está muito abaixo ainda fisicamente. Muito lento. Lateral Felipe Vieira não fez uma boa partida também. O lateral direito Jean fez uma boa partida. Ronald foi muito abaixo. Breno fez uma partida ok. Pablo fez uma partida ok também. Osvaldo fez uma partida abaixo. O segundo tempo foi tenebroso. E Lauan fez uma partida ok, saiu com gol também, mas não fez muito. Aquele gol ali tinha que fazer, né? Agora precisa dar mais minutagem à sua base. Em vez de você ficar escalando Osvaldo, Kik Savério, você tentar escalar Luiz Miguel. Você tentar, em vez de escalar Ronald, você escalar Dudu Miraíma, que entrou muito bem. Tem que dar mais oportunidades aos jovens da base do Vitória. Assim como o próprio Luiz Miguel falou na entrevista coletiva, que é um recado para a comissão técnica que é um recado para a comissão técnica que o time alternativo está preparado, ele está preparado. Ele entrou no jogo e ele já merece ser titular nesse time alternativo. Entrou no jogo e mudou a partida. Muito por conta também do conhecimento de um jogador com o outro. Dudu já deu aquela bola antes dele se movimentar. Então, às vezes é o conhecimento até fora de campo. São jogadores que treinam sempre e já se conhecem. Aí você coloca um Ronald para jogar no meio deles, por mais que eles estejam treinando, é diferente. O Vitória precisa insistir mais na sua base, acreditar mais na sua base, porque são eles que vão trazer os frutos para o Vitória. São eles que trouxeram os frutos lá atrás, são eles que vão trazer os frutos para o Vitória hoje. Em vez de ficar gastando milhões de dinheiro em Lucas Braga, milhões de dinheiro em jogadores que chegam aqui e não resolvem, venceu o confronto direto, agora é o segundo colocado do Campeonato Baiano, e tem um jogo difícil contra o Palmeiras fora de casa, vai com seu time principal, mas eu acho, na minha opinião, que poderia levar alguns jogadores do time alternativo para ser opção no banco, em vez de você ficar levando Kik Savério, e levar Kik Savério como levou contra o Remo, você coloca Luiz Miguel para jogar na ponta esquerda. Além disso, Cauã também entrou ontem na partida, então é outro jogador que pode jogar no lugar, por exemplo, do Neres. Teve o Wendel que também entrou na partida, número 41, já entrou já no final do jogo. Não foram jogadores que tiveram muita atuação na partida. O jogo já estava praticamente resolvido, já estava 2-0 no placar. Mas são jogadores que você tem que dar mais oportunidade, ao invés de você ficar insistindo em jogadores que não estão rendendo.
tem que dar oportunidade aos jogadores que sabem o que é o Vitória de verdade, que vivem o Vitória de verdade. Na minha opinião, uma coisa que deveria acontecer é você dar liberdade ao Rodrigo Chagas de armar o time que ele quer no Campeonato Baiano. O time do Campeonato Baiano é o Vitória, mas é um time alternativo do time principal. Não necessariamente você precisa jogar na mesma formação, porque o time principal joga nos 3 zagueiros no Campeonato Brasileiro, com times muito mais difíceis, onde o Vitória não tem a bola, onde o Vitória não é o time mais forte geralmente em campo, exceção do Remo. Agora, contra o Palmeiras, o Vitória não vai ser o time mais forte em campo. O Vitória não vai ter a bola o tempo todo. O Vitória vai ter que jogar por uma bola, jogar num contra-ataque. Então é muito diferente do Campeonato Baiano, onde você é a força máxima, onde você é o time mais forte, onde você é o time dominante. Então, no Campeonato Baiano, eu acho que essa formação de 3 zagueiros poderia se desfazer, no caso como ontem, de estar um 0-0 difícil, empatando contra um time difícil, você se desfazer dos 3 zagueiros e colocar o time para frente, que era o que deveria ser feito. Mas não dão liberdade a Rodrigo Chagas para fazer isso. Ontem, Jair Ventura, Fábio Mota e o diretor do Vitória também estavam lá na partida, então espero que eles possam ver, analisar, que tem gente pedindo passagem no time alternativo para estar no time principal. Hoje o Vitória não tem um ponta esquerdo definido. Tem um ponta direito como o Eric, como o Marinho ali disputando posições, mas na ponta esquerda não tem. Então você pode colocar Luiz Miguel para tentar aquela posição ali. Você pode colocar Lauan para disputar a posição com o Kaiser, além de Pedro Henrique também. Insistir nos jogadores da base. Colocar Yuri para disputar a posição com Gabriel. Colocar Jean para disputar a posição com Matheus Silva. Ao invés de você estar insistindo em Claudinho, que a torcida não tem mais paciência. Concorda comigo? Então comenta aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, você vai deixar o like no vídeo, vai se inscrever no canal e vai ativar o sininho de notificações, que é muito importante. Compartilhe esse vídeo também, que é super importante para mim. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Valeu, tamo junto. Vai analisar.